O programa a seguir é uma produção independente. Todo o seu conteúdo é de responsabilidade total de seus produtores e idealizadores. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Conexão Espiritual. O meu nome é Karina Vieira e eu estou muito feliz com a sua companhia. Você que está nos assistindo pelo YouTube, compartilhe com seus amigos, RTV Criciúma, pelo Facebook. Você que está nos assistindo no canal de 19, muito obrigada por estar conosco. Hoje nós vamos falar sobre algo maravilhoso que eu tenho certeza que vai ser muito bacana para vocês, para o seu conhecimento, para a sua vida. Nós vamos falar sobre medicina e espiritualidade. Eu estou aqui hoje com a Suelen Mandelli, a doutora Suelen Mandelli. Seja muito bem-vinda, Suelen, ao nosso programa. Obrigada. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por estar conosco, contribuindo com o seu conhecimento. Então, para começarmos, eu gostaria que você falasse um pouquinho quem é a Suelen Mandelli, a doutora, né? Qual que é a sua especialidade, conte um pouquinho para a gente saber o que está por vir na nossa entrevista hoje. Bom, então, meu nome é Suelen, eu sou médica e eu percebo que aqui, este canal, ele já trabalha com pessoas que têm uma maior profundidade neste caminho da espiritualidade. E eu, como médica, eu percebo que eu posso ajudá-los a estruturar uma base sólida na saúde física de forma a complementar essa espiritualidade. Então, eu sou médica faz 5 anos, me formei em 2018 pela URGS. E ao mesmo tempo em que eu, no meu lado pessoal, né, eu tenho uma conexão espiritual, eu também tenho um lado muito cartesiano. Esse lado cartesiano, ele vem da formação acadêmica, né, daquela racionalidade que gosta de separar os problemas em pequenas partes para conseguir trabalhar, explorar e aprofundar no âmbito científico, né? Então, desde o... assim, imaginem que vocês estejam falando com uma pessoa que sempre viveu na montanha. Então, com essa pessoa, vocês vão aprender sobre o que é a montanha, o que é a vida na montanha. Então, eu vou contar a minha história, mas para que vocês consigam entender o que vocês vão obter ao longo dessa entrevista, né, através dessa jornada, do que eu já pude vivenciar nesta outra esfera, nesta outra bolha que envolve medicina, ciência e espiritualidade. Então, durante a faculdade, desde o 3º semestre, mais ou menos, eu sempre estive envolvida em atividade de iniciação científica na neurociência. Então, comecei lá trabalhando com modelos animais, depois eu fui para estudos clínicos, e sempre nesse âmbito da neurociência. E no finalzinho da minha faculdade, eu tive a oportunidade de começar o doutorado. E aí, o meu doutorado foi em neurociências, no Serviço de Neurologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, onde eu estudei tratamento de depressão, ansiedade em pessoas com epilepsia. E então, o início da formação foi essa, né? Certo. E, Suelen, o que exatamente você pesquisou no seu doutorado? Você fez um doutorado em neurociência, né? Qual foi a sua pesquisa e qual foi a sua conclusão nesse seu doutorado? Tá. Isso é bem interessante, porque ninguém começa uma pesquisa já esperando encontrar um resultado negativo, né? E nesse meu estudo, eu trabalhei com um dispositivo elétrico que os pacientes vestiam na cabeça 20 minutos por dia, por 20 dias. E esse dispositivo, ele aplicava uma corrente elétrica bem fraquinha para equilibrar a estabilidade cortical nos 2 hemisférios cerebrais. E aí o meu objetivo era estabelecer a segurança em pessoas com epilepsia e também ver efeitos positivos em depressão e ansiedade.
E aí o que eu descobri no final disso tudo foi que nós tivemos um efeito placebo absurdo. O efeito placebo, assim, na medicina, ele é considerado como aquele efeito psicossomático de melhora, de boa resposta que o paciente tem. Então, por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar sobre estudos de pílulas de farinha, que não tem o princípio ativo, mas melhoram aquela questão em si. No meu caso, o meu dispositivo, que fazendo esse paralelo com o placebo se chama SHAM, né, dispositivo SHAM, deu mais ou menos 45% de melhora de resposta nos níveis de depressão desses pacientes que eu estudei. E aí, isso assim para mim foi bem revelador, porque a gente pode perceber o quanto que é importante a boa interação da equipe com o paciente, ou do pesquisador com o paciente, o quanto que é importante a pessoa, por si só, investigar, né, a sua vida, poder fazer uma análise, porque nós fazemos perguntas no começo da pesquisa, durante a pesquisa e no final da pesquisa. Quando a pessoa para analisar a sua vida, ela começa a se dar conta, ela toma consciência de vários padrões e ela consegue, de certa forma, mudar esses padrões. Então, elas tiveram respostas muito boas, assim, foi incrível por esses outros aspectos. E aí, isso me reforça ainda mais a vontade de estudar, né, de trazer para esse meio científico aspectos como espiritualidade, como mesmo o efeito placebo, ou efeitos de interação, empatia, enfim, são essas sutilezas, né, que envolvem esse cuidado médico-paciente. Nossa, que incrível. Suelen, esse efeito placebo que você percebeu essa diferença no tratamento da pessoa ou no problema que a pessoa tinha. Qual é exatamente esse efeito placebo? O que seria isso? Para que as pessoas entendam. É algum estímulo, por exemplo, a espiritualidade é um deles, né? Você implantar a espiritualidade na pessoa para que ela tenha força para ter uma melhor resposta no tratamento. Mas qual que seria esse efeito placebo? O efeito placebo tem relação com esse efeito psicossomático. Certo. Psicossomático de a pessoa acreditar, né, nessas respostas positivas e demonstrar essas respostas positivas a partir de certos estímulos que ela recebe. E aí, por exemplo, a espiritualidade, né? Desde a década ali de 80, acho que final de 80 mais ou menos, a OMS já encara a espiritualidade como um pilar fundamental neste universo envolvendo saúde do paciente, né, que é corpo, mente e espírito. Inclusive, hoje no SUS, né, nós temos várias práticas integrativas que estão mais voltadas a isso, porque a gente tem pesquisas que mostram que idosos que têm práticas espirituais, que têm essa conexão, têm uma resposta melhor aos seus tratamentos, uma longevidade, com mais felicidade, com mais disposição. Não, eu achei incrível que a Sociedade Brasileira de Cardiologia já fez estudos falando sobre a importância do perdão ou desses aspectos psicoemocionais melhor trabalhados para a melhora de hipertensão, para a melhora de desfechos cardíacos. É incrível, né? Então, melhora de depressão também, a gente tem muitos estudos falando sobre a importância da espiritualidade para não ver recaída. Então, a pessoa trata, melhora a depressão, e se ela tem, né, esse bom vínculo de espiritualidade, ela não recaiu, ela tem menor chance, né, de recair num quadro depressivo. Certo. E, Suelen, essas frases afirmativas que a gente vê muito na internet hoje, né? Que você se olhar no espelho, você falar, eu sou bonita, eu sou saudável, isso aí também influencia na saúde da pessoa, essas afirmações? Então, a gente sabe que o ser humano é altamente reprogramável. Sim. Tudo que nós pensamos, fazemos, agimos, de certa forma, é consequência da nossa educação, daqueles caminhos neurais que nós construímos durante a nossa vida. Então, sim, uma pessoa pode reprogramar, né, essas crenças, esta autovisão de si mesmo, através, por exemplo, de frases ou de comportamentos. Eu ainda
vejo que comportamento é mais importante do que a frase meramente. Embora, se a pessoa está, de certa forma, sentindo aquilo que ela está falando, não só de forma mecânica, pode começar falando de forma mecânica, mas aos poucos ela começa a encontrar os caminhos para sentir aquilo, para de fato acreditar naquilo. Então, sim, tem um fundamento nisso. Que bom, que bom. É importante a gente passar isso para as pessoas, porque muitas pessoas não se gostam, não se aceitam, porque eu queria ser igual a fulano e ciclano. E hoje em dia, com o acesso, com a tecnologia, a gente vive às vezes no mundo de Bob, né? Que tu vai lá, tu liga, acessa o Instagram, enfim, todas essas redes sociais, e você vê todo mundo feliz, e você acha que a vida é só isso. Então, é muito importante a gente se aceitar, a gente buscar melhorar cada vez mais a nossa saúde, o nosso emocional, para que a gente possa realmente viver uma vida saudável, né, Sueli? E como que chegou o Ayurveda na sua vida, a medicina Ayurveda? O que seria essa medicina para que as pessoas que estão nos assistindo possam entender? Tá. Ela já sorriu bastante aqui, eu acho que é algo muito importante que ela vai falar para nós agora. É um encontro muito emocionante, eu acho, né? Sim, nessa existência. Com certeza. Bom, seguindo essa trajetória que eu vinha contando para vocês, então terminei a formação acadêmica, pesquisa, percebi o quanto que é importante esses aspectos mais sutis da relação do médico com o paciente, e faltava algo, porque a medicina, ela é muito importante, tem sua função, mas ela é extremamente sintomatológica. Vem uma pessoa com problema de saúde, a gente vai investigar e vai dar o quê? Um tratamento medicamentoso na maior parte das vezes. E faltava algo, e eu consegui encontrar esse algo no Ayurveda. O Ayurveda, ele é a medicina milenar indiana. É uma das medicinas mais antigas que nós temos registros. E por que ela é tão importante se ela, de certa forma, não vai ao encontro desse método científico cartesiano? Ela é mais empírica. Empírico quer dizer que ela foi desenvolvida a partir da observação, a partir da experimentação. Então, ao longo de milhares de anos, os indianos, né, essa origem do Ayurveda foi observando o ser humano e a interação do ser humano com a vida. E é uma observação assim tão detalhada, né, uma coisa que hoje, com essa grande velocidade, a gente já não tem muito, né, de conseguir assim, realmente observar o efeito de cada interação do ambiente com esse ser, o que acontece com esse ser. Então foi muito interessante quando eu pude fazer a formação em Ayurveda, porque eu consegui ter esse olhar, né, mais profundo sobre o ser. E aí, aos poucos, eu estou pegando estes conhecimentos da Ayurveda e eu estou trazendo para a medicina convencional, científica, como nós conhecemos. Então, como eu tento sempre fazer essa ponte, né, entre algo mais empírico, espiritual e algo mais científico, eu tenho, assim, tem uma informação na Ayurveda que descreve exatamente assim, o que você precisa fazer na sua rotina para viver melhor, para ter mais vitalidade, para ter uma melhor longevidade, né? É muito completa realmente essa medicina. E aí eu olho para essas orientações e vou pesquisar nos artigos, vou pesquisar no que a medicina convencional hoje já tem de evidências. E é incrível como parece que a medicina só vem confirmando aquilo que a Ayurveda já falava, assim. Então, foi um encontro muito, realmente auspicioso. E assim, Sueli, seria um estilo de vida, tratamento com alimentos, com chás, como que funciona na prática a Ayurveda? A medicina convencional, ela faz estudos científicos e meio que padroniza o tratamento para uma grande massa populacional. O Ayurveda, ele consegue identificar as particularidades de cada indivíduo. Então, nós não somos todos iguais. O que pode funcionar para você não é o que funciona para mim, né? Então, o Ayurveda, ele observa o organismo, né, da pessoa e vê se é um metabolismo mais acelerado, ou se ela tem uma massa mais robusta, se ela tem mais movimento, se ela tem menos movimento, como é que ela funciona. Então a gente vai identificando através das características físicas que tipo de base genética essa pessoa tem.
E a partir disso a gente consegue fornecer cuidados mais personalizados. O Ayurveda é extremamente personalizado, segundo o que a pessoa vem apresentando de sintomas e de características. Então, por exemplo, vamos supor, uma pessoa muito magrinha, com veias bastante aparentes, com pouca cobertura corporal, a gente já sabe que o organismo dela tem um metabolismo mais rápido, é uma pessoa mais leve, com tendência à ansiedade. Que alimentos que são bons para essa pessoa? Alimentos mais quentes, com mais carboidratos, mais densos, assim, mais pastosos. Já uma pessoa com uma estrutura corporal mais robusta, com grande cobertura de gordura corporal, com sudorese, com uma pele mais oleosa, o comportamento biológico dela é totalmente diferente. O que essa pessoa precisa? Atividade física aeróbica, enquanto a outra pessoa precisa de uma atividade mais isométrica. Precisa comer daí vegetais mais crus, enquanto que para outra pessoa não é muito bom que ela coma muitos vegetais crus, alimentos mais secos, porque a gente precisa ajudar esse organismo a se equilibrar. Então, o Ayurveda, ele ajuda a reduzir sintomas e ajuda a prevenir o aparecimento de sintomas. E aí, a partir disso, foi muito incrível, porque eu elaborei o Manual do Corpo, baseado na junção entre medicina integrativa e o Ayurveda, que consiste justamente em ensinar as pessoas o que elas precisam fazer para viver bem. Ai, que incrível! E o que é esse Manual do Corpo? Antes eu quero fazer uma outra pergunta, que eu já estava aqui rindo. Como é que vocês conseguem identificar? É através de exame ou você conversando com a pessoa, você consegue saber qual é o tipo dela? Consegue conversando? Se tu olhar para mim, tu consegue me definir, por exemplo, qual é o tipo? Porque assim, ó, eu tô achando que eu sou da parte assim, ó, mais robusta. Sim. Assim, olhando pelas tuas características. Eu vi que tu estava olhando que as minhas veias, elas são meio profundas. Assim, falando sobre uma característica física, primeiro impacto, primeiro contato, assim, eu te olhando, eu diria que você tem muita característica Kapha mesmo. Talvez um pouco Pitta também. Mas aí a gente precisa... Eu ia te perguntar, eu sei que tem Pitta, o que mais que tem? Kapha e Vata. E Vata. Isso. Eu sei que tem esses três que uma vez eu já li. Tá, então eu sou o quê? Característica. Kapha, com certeza. É o que, assim, que ela come mais, que é maiorzinha? Ai, meu Deus. Você gosta de alimentos doces? Gosto. Bem tem que tirar tudo, né? Assim. Carboidratos também tem que tirar. Aí é que tá. O Ayurveda fala que não necessariamente é tirar, mas talvez a forma como tu deve comer esses alimentos tem que ser diferente. Tá. Então, por exemplo, comer muitos... carboidratos de uma forma mais pastosa, quente, pesada, isso não é muito bom para você, porque agrava, piora esse Kapha. Então dá para tentar incorporar carboidratos, porque todos precisam, né, comer lipídios, carboidratos, proteínas, mas de uma forma mais seca, mais leve, que o seu organismo consiga metabolizar mais rápido para te deixar um pouco mais ativa, né? E talvez você possa ter um componente Pitta, mas aí o que a gente precisa avaliar também? Ai, Pitta, eu tenho que fazer um comentário agora que eu não sei se a minha amiga Marlova tá me assistindo, tá? Eu me lembrei disso porque ela tem uma cachorrinha, o nome dela é Pitta, e eu tava até agora tentando lembrar quais eram os três, porque eu só lembro do Pitta por causa da cachorrinha dela. Sim. É isso aí, a memória associativa. Eu sou muito assim, eu associo muito para eu conseguir lembrar das coisas. E esse conhecimento, ele é muito valoroso para nós, porque às vezes tem gente que às vezes pena numa dieta, né? Isso. Que vai numa nutricionista. Eu particularmente, uma vez eu fui numa nutricionista e eu fiquei um pouco desanimada, assim, porque ela me tirou tudo, né? Ela queria que eu comesse feijão de manhã, a hora que eu acordava. Não consigo, gente, eu não consigo. Ela tá dizendo que eu posso comer carboidrato, eu posso continuar comendo meu pão de manhã. Daí a gente tem que ver os detalhes os detalhes da orientação, mas realmente é bem individualizado, certo, né? Bem individualizado esse cuidado. Tá. E, Suelen, a OMS aceita esse conceito de espiritualidade junto com medicina? A medicina, ela vem incorporando cada vez mais a espiritualidade, os estudos nessa área vêm aumentando. E eu acho que a gente está caminhando realmente assim para um bom equilíbrio entre essas duas áreas. Eu vejo que este é o alvo assim onde estamos chegando. Entendi. E para você,
Nós estamos falando aqui sobre medicina e espiritualidade. Para você, o que é espiritualidade? Para a Sueli, qual é a importância da espiritualidade na tua vida? Independente de ser médico ou não, o que é a espiritualidade para ti? Tá. Para mim, a espiritualidade ele é esse aspecto psicoemocional necessário para que nós possamos nos conectar conosco de uma maneira mais profunda. Afinal, isso é algo quase inato, intrínseco ao ser humano, né? A gente pode ver que 93%, se eu não estou enganada, da população brasileira, 92%, tem alguma crença religiosa e espiritual, que foi um censo feito lá por 2010, pelo IBGE. Então, é essa forma de nós nos conectarmos conosco, com os outros, mas acima de tudo para mim, e aí entra essa minha percepção pessoal, tem a ver também com objetivo moral, ético, com essa trajetória de nos refinarmos como seres humanos, desenvolvendo valores, desenvolvendo, enfim, nossas referências mais elevadas. Então as pessoas buscam na religião essa referência, né? É onde a gente encontra os maiores preceitos morais. E aí a religião ela vem só como uma ferramenta, um veículo que oferece símbolos. Os símbolos na nossa psique, eles desencadeiam respostas, né, que nos proporcionam aquilo que nós necessitamos. Então tem uma pequena parcela da população que se declara ateu, que não tem nenhuma crença. E tudo bem, nós precisamos respeitar isso também, mas realmente é algo muito relevante, sabe, para nós como seres humanos, e talvez isso nos diferencie dos demais, né, animais, seres. Isso, Sueli, até teve um programa que eu fiz um comentário que eu gosto muito de Albert Einstein. E Einstein era um físico, um cientista, né? E ele tinha uma crença muito profunda, porque através dos estudos dele, através da teoria que ele foi desenvolvendo ao longo da vida, que é a teoria da relatividade, que não foi algo assim do dia para a noite, ele conseguiu construir um conceito de espiritualidade, onde, eu não me lembro obviamente o que ele falou, mas ele dizia que para ele é impossível que o universo funcione assim, sem nenhuma... Ao acaso. Nenhuma coordenação. É tudo tão perfeito, gente, que até mesmo uma pessoa que eu acredito que se diz ateu, é impossível que essa pessoa não tem assim o benefício da dúvida, né? Mas como assim? Por que é tudo tão perfeito? Porque se a gente analisar a natureza, se a gente analisar tudo que acontece ao nosso entorno, é tudo muito harmônico. E que quando tem alguma bagunça é porque o ser humano que causou essa bagunça, geralmente, né? Então, assim, eu, Karina, claro que eu tenho uma espiritualidade um pouco diferente, às vezes, do que as pessoas normalmente têm, pelas minhas experiências como projetora astral, como médium, enfim. Mas eu acredito que é óbvio que exista algo. Para mim, eu respeito quem não acredita, está tudo certo. Mas eu acho que é muito importante a gente ter esse sentimento de espiritualidade. Porque assim, independente do que você acredita, se você acredita no sol, numa árvore, na lua, se você acredita em alguma coisa, você tem fé em alguma coisa, isso já te torna um ser humano diferenciado, eu acredito. E eu acho que a espiritualidade, ela é algo assim que nos faz acordar de manhã e sentir uma vontade a mais de viver, né? As pessoas que normalmente estão hoje passando por um problema de depressão e tal, elas, mesmo que eram assim pessoas muito espiritualizadas, eu acho que elas perdem um pouquinho dessa fé, dessa esperança, né? E algumas pessoas, infelizmente, têm pensamentos suicidas, já desistiram da vida. Então, olha a importância de você acreditar em algo a mais, algo que vai além de você ter fé, você ter esperança. Isso é muito importante para o nosso caminho, para a nossa existência humana. E, Suelen, em qual ponto da vida que você acha que é mais importante a espiritualidade? No geral, assim. Para mim, é no resultado. No resultado. No resultado. O que a pessoa faz com a espiritualidade? Sabe? Como é que ela usa isso para melhorar a vida dela, a vida daqueles
que o cercam. Então, se a espiritualidade ela é usada positivamente para trazer melhores resultados, perfeito. Dentro da medicina, existe um conceito que se chama coping ou coping, que tem a ver com como que a espiritualidade é interpretada pelo paciente. Então, tem pacientes que interpretam a espiritualidade como algo punitivo. Ah, se eu não fizer algo, Deus vai me punir. Ou a pessoa traz uma culpa, né, muito antiga. Enfim, isso pode prejudicar, inclusive, ela. Ah, eu não vou fazer nada pela minha saúde, não vou colocar as orientações do doutor em prática porque Deus vai me ajudar. Então, este é um uso não positivo da espiritualidade. E tem o coping positivo, que é quando traz esperança, quando traz motivação, quando traz, que nem você falou, um objetivo, né, um lugar assim para onde ela pode caminhar. Isso ajuda no engajamento do tratamento. Isso ajuda nas respostas hormonais, diminuir estresse, né, diminuir cortisol, melhorar a liberação de hormônios relacionados ao bem-estar. Que bacana. E existem alguns estudos, essa pergunta eu vou ter que dar uma olhadinha aqui porque ela é um pouco longa. Existem alguns estudos que mostram que a espiritualidade ela é importante na recuperação de quadros depressivos e quais outras ferramentas que é possível você utilizar para melhorar esses quadros depressivos, na sua opinião? Ah, sim. Para mim, entra a base do Ayurveda. Certo. A base do Ayurveda que, por exemplo, bom, até que nem eu falei, eu acho que aqui eu posso contribuir muito para as pessoas que já têm um caminho, uma conexão espiritual falando sobre o cuidado do corpo. Então, por exemplo, quando a pessoa frequenta um ambiente religioso, ela acessa um símbolo que desencadeia uma resposta positiva, uma motivação, ela tem, de certa forma, uma liberação de neurotransmissores. Mas como que ela vai sustentar? Depois no dia a dia dela, como é que está a produção dela, como é que está a matéria-prima que ela ingere para conseguir produzir esses neurotransmissores relacionados a bem-estar, a motivação, né? Por exemplo, serotonina, dopamina, endorfinas. Então, eu vejo que espiritualidade, né, também é ter esse cuidado primordial com o corpo, essa autorresponsabilidade de fazer aquilo que é necessário. Então aqui entra o que a gente falou sobre alimentação. Quais são os alimentos que contêm triptofano, tirosina, esses aminoácidos que vão ajudar na produção dos neurotransmissores? Como é que está o cuidado dela com a questão intestinal, com a microbiota intestinal? Atividade física, né? Como é que está a prática de atividade física da pessoa para manter essa boa neuroplasticidade? Inclusive, tem estudos que falam que a atividade física estimula o BDNF, que se chama fator neurotrófico derivado do cérebro, que é um marcador de neuroplasticidade, ajudando a melhorar essa performance cerebral. Então, tudo isso é importante que esteja assim, ó, bem solidificado na pessoa, para que ela possa manter essa ponte, né, e essas conexões dela. Então, para mim, envolve tudo isso. Que bom, porque assim, ó, esse corpo físico que nos foi emprestado para essa existência, para essa vida material, ele foi nos dado por um ser que nos ama demais e que nos dá essa oportunidade. Então nós temos, por obrigação, na minha opinião, que cuidar, né, desse nosso veículo de manifestação aqui no mundo físico, que é algo que nos foi emprestado para essa vida, que nós precisamos dar valor, nós precisamos cuidar, nós precisamos amar, precisamos, né, obter esses conhecimentos e realmente trazer para a nossa prática, para a nossa saúde, para o viver bem. Nós vamos fazer agora um pequeno intervalo, que já deu meia hora de programa, e já já a gente retorna com mais conexão espiritual. Casa aqui no bairro Cidade Mineira Nova, bem coladinho à Avenida Assembleia de Deus. Esse imóvel contém 3 dormitórios, sala, cozinha e banheiro, garagem na parte de baixo. Em cima temos um espaço gourmet bacana com aquela churrasqueira. E nos fundos, lá atrás, nós temos um galpão para você que é empreendedor e quer colocar a sua empresa. Você já sabe onde procurar? Claro que sabe. Vem para a G Brasil, porque nós temos os melhores imóveis para você. Deixa eu apresentar para vocês um conceito de bem-estar. Esse colchão possui 12 anos de garantia
densidade progressiva com camadas de espuma feita para aliviar estresse, aliviar dores, relaxamento muscular. Tudo isso com massagem e um controle sem fio que ativa a massagem e a energia quântica. Tudo isso com 12 anos de garantia. O melhor investimento para a sua saúde. Sou Camila Perário Saturno, aromaterapeuta e consultora de bem-estar. Trabalho exclusivamente com os óleos essenciais da doTERRA. Utilizo uma tecnologia americana chamada Zaito, que nada mais é do que um scanner, onde através de seus relatórios de bem-estar, ele mostra os pontos em desequilíbrio do nosso organismo. Entre em contato que terei o maior prazer em atendê-lo e lhe apresentar os benefícios dos óleos essenciais da doTERRA para você ter uma melhor qualidade de vida. Oi, eu sou Dircélia Daroso, especialista em liberações de campo energético, liberações de traumas. Trabalho com as técnicas de constelação familiar, cura arturiana multidimensional, Theta Healing, comandos verbais de Axis, EFT. E o teu atendimento é totalmente personalizado. Então, entre em contato e a gente vai vendo o que você realmente está precisando liberar neste momento. Terreno comercial aqui na Avenida Assembleia de Deus. Você está à procura daquele lote para fazer aquela sala comercial bacana e ter um investimento e uma rentabilidade legal? Nós temos esse imóvel para você. Temos uma casa aqui com 4 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, garagem, na avenida que liga bairro Cidade Mineira ao bairro Rio Maina. Você já sabe onde procurar, né? Claro que sabe. Vem para a G Brasil, que nós temos os melhores imóveis para você. Estamos de volta com o nosso segundo bloco do programa Conexão Espiritual. Você que está conosco, seja muito bem-vindo novamente. Muito obrigada pela sua audiência. Se você está nos assistindo pelo YouTube, RTV Criciúma, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, porque essas informações que estão sendo passadas aqui, elas são maravilhosas, são muito importantes para a nossa existência, para o nosso corpo físico, para a nossa saúde mental, para a nossa espiritualidade. Você que está nos assistindo pelo canal 19, muito obrigada que você que está chegando agora. Então, voltamos aqui com a doutora Sueli Mandelli. Sueli, quem quiser te procurar, quem quiser fazer uma consulta contigo, onde você está, pode passar para as pessoas suas redes sociais, o local que você trabalha. Vocês podem me procurar no Instagram, para quem utiliza, é doutora.Sueli Mandelli, Mandelli com 2 L's. Aqui em Criciúma, eu atendo na clínica Unique. É uma clínica integrada que fica próxima à Praça do Congresso, no centro da cidade mesmo. E contato, eu passo também? Telefone, pode passar celular? Telefone, tudo que você tiver. E contato para WhatsApp, ligações é 489 8426 4759. Que bom, no final a gente vai passar novamente. Agora, neste bloco, nós vamos falar sobre o Manual do Corpo, que é um projeto seu, né, chamado Manual do Corpo, e nós vamos falar especificamente sobre isso, porque é algo que você está trabalhando diretamente com as pessoas e que é importante a gente obter esse conhecimento que é de muito estudo, eu tenho certeza, né, de muitas vivências. Então eu gostaria que você falasse para os nossos telespectadores sobre o que é o Manual do Corpo, como que ele funciona. Tá. O Manual do Corpo, ele surgiu inicialmente a partir de uma volição, de uma vontade muito grande minha de caminhar nesse coletivo, de levar pessoas que possam sair do lugar de procrastinação em que estão e coloquem de fato as orientações e os cuidados em saúde que são necessários. Então, eu sei que muitos já têm conhecimento, já sabem o que precisam fazer e não conseguem colocar em prática. Esse movimento da mudança, ele é difícil para muitas pessoas. E aí eu fiquei pensando, como que eu posso ajudar as pessoas? Porque não adianta atender o paciente, passar orientações para ele e ele não colocar em prática. O sucesso terapêutico vai depender do que ele vai conseguir fazer. E aí eu percebi que a chave disso está na educação em saúde. Então, o que faz a pessoa se convencer de que ela precisa passar por aquele desconforto, de que ela tem que seguir naquela mudança?
é o conhecimento. Quando ela entende quais são as implicações fisiológicas daquelas orientações, no que vai beneficiar ela, quando ela entende o que fisiologicamente impede ela, que dá mal-estar, daquelas sensações, desconfortos, quando ela entende que isso é muito físico ali do corpo, sabe? Desse processo de adaptação, fica mais fácil de ela vencer aquilo, continuar até entrar no movimento da inércia do movimento, né? Que a inércia é essa expressão usada para dizer que aquilo que está em repouso tende a permanecer em repouso, aquilo que está em movimento tende a permanecer em movimento, a não ser que tenha uma força contrária, né? Como, por exemplo, o atrito e tal. Então, é para isso que serve o Manual do Corpo. Que coisa maravilhosa. E na prática, Suelen, como que funciona? A pessoa, por exemplo, uma pessoa vai te procurar e como que tu vai desenvolver esse Manual do Corpo com a pessoa? Tá. O Ayurveda, ele tem esse olhar muito individualizado segundo o que cada pessoa precisa, né? Mas eu percebi que existem esses 4 pilares que todo ser humano precisa ter na sua vida, que é bom sono, boa atividade física, uma boa alimentação e boas relações, essa nutrição pelos sentidos, o silêncio também através da meditação. Então, o Manual do Corpo, ele começa falando sobre o fundamental necessário que todas as pessoas precisam ter na sua vida. Só que a forma como a pessoa vai receber esse Manual do Corpo pode variar um pouco, porque tem pessoas que funcionam melhor, por exemplo, em mentoria em grupo. A gente forma um grupo e semanalmente, uma vez por semana, a gente aborda um desses temas, deixa tarefas, as pessoas vão praticando durante a semana. Na próxima semana nos encontramos de novo, falamos sobre o outro pilar, a pessoa vai colocando em prática e assim por diante. Tem pessoas que gostam de ser mais autodidatas, então o modelo de vídeos, né, de ela ir acessando o vídeo, ela assiste o vídeo e ela implementa na vida dela, segundo as características dela, é uma outra forma também de propagar assim um Manual do Corpo. E você poderia nos explicar esses pilares, um a um, por exemplo? Como que começa o tratamento? Qual é o primeiro pilar que vocês estudam, vamos dizer assim, para depois aplicar? Tá. Isso também depende um pouquinho do grupo, né? Mas nesse momento de vida em que eu tô, porque o que eu ofereço para as pessoas passa pelo meu próprio movimento pessoal, eu sou a pessoa que mais coloca as tarefas em prática, eu sou a minha primeira paciente. Então, para mim, está sendo muito forte o movimento da atividade física. Quando a pessoa faz uma atividade física, só o fato de ela se colocar em movimento, então ela é extremamente sedentária, ela sente peso e ela não troca a roupa e não vai até a academia. Então esse primeiro movimento de ir até a academia já é muito pesado para a pessoa. O fato de ela fazer isso, sabe, já está modificando padrões mentais, já está modificando a postura dela diante de outras atividades da vida. Então a atividade física não é só atividade física, o efeito fisiológico bioquímico do corpo. Ela é também uma oportunidade de trabalhar a mentalidade, que vai interferir em profissão, em relacionamentos, em todas as outras áreas da vida. Só que, para a pessoa conseguir fazer atividade física, ela tem que estar dormindo bem. E para que ela consiga fazer atividade física, ela tem que estar se alimentando bem também. Então, meio que todos estão extremamente relacionados. A gente começa falando de por exemplo, atividade física, porque eu vejo que a atividade física é algo mais concreto, né? A pessoa está mexendo no corpo. A mente, o trabalho com a mente, ele acaba sendo mais abstrato, meio difícil. Como é que eu faço para ressignificar, para aprender um novo comportamento? O corpo não. Você coloca a roupa, vai para academia, lá você vai receber um treino, você vai desenvolver essa disciplina para cumprir o treino. Então é mais fácil para começar. Mas aí junto com isso a gente tem que trabalhar o sono, o descanso, tem que trabalhar a alimentação, tem que trabalhar as relações, então a gente vai fazendo meio paralelo, assim. Certo. Então o primeiro pilar seria a atividade física. Isso, aí depois, ser. Por exemplo, para a pessoa começar, né? Seria essa mudança de hábito para fazer atividade física. E, por exemplo, as atividades que nós temos, como por exemplo yoga, pilates, algo assim mais integrativo, assim. Qual é a importância? Porque eu sei que você pratica yoga, né? Sim.
O que mais que você recomenda assim para as pessoas? Como que é a tua experiência na yoga? Tá? Quem é a Suelen da yoga? Então tá, eu vou compartilhar da minha experiência pessoal. É bom quando nós compartilhamos nossa experiência pessoal também, porque torna as coisas mais realizáveis, né? Poxa, se ela conseguiu, eu vou conseguir também. Então, lá pelo finalzinho de 2021, foi 2021, eu tive um comprometimento físico muito importante. Não sei se foi um Covid, meio assintomático. O que aconteceu foi que eu fiquei assim, ó, sem forças, debilitadíssima, foi terrível. E aí, como que eu recomecei a atividade física? Com caminhada e com yoga. Então, em Criciúma, comecei a fazer yoga no Centro Flor de Lótus. E aí, eu fiquei 1 ano fazendo yoga, caminhada e yoga, até eu começar a me sentir forte, de novo, o suficiente para começar a academia. E aí, eu percebi que eu precisava de estímulo muscular, mais carga, para dar um passo adiante. Então, existe todo esse caminho, né, de preparação física, e todas as atividades têm o seu papel. Então, hoje, bom, comecei a atividade física, estou aumentando a minha carga, agora eu estou sentindo necessidade de dedicar um pouquinho mais para alongamento, para não perder a minha mobilidade, para não ter muita contratura muscular, encurtamento muscular. Então, retornando para o yoga e mantendo esse equilíbrio. E aí, ao longo dessa jornada toda, a pessoa vai se conhecendo, ela vai entendendo a mecânica do seu corpo, percebendo o que ela precisa em cada ponto da sua jornada. Certo. Você falou ali de caminhada. Eu percebo assim, que, por exemplo, algumas pessoas que moram no interior não têm academia, né, vamos supor. A caminhada, ela já é algo assim, um estímulo bem interessante para a pessoa se mexer, vamos dizer assim, né? Eu vejo também que você pratica meditação. Essa pessoa que mora em uma região que não tem uma academia, ela pode fazer caminhada e meditação? Tem alguma coisa a ver uma coisa com a outra? É que, sob o ponto de vista muscular, para, por exemplo, mulher, prevenção de perda de massa óssea, prevenção de sarcopenia, que a sarcopenia é a perda de massa muscular que acontece, a gente precisa de atividade física de impacto. Uhum. Então, daria para ela, de certa forma, tentar treinar em casa, elástico, equipamento. Eu acho que hoje em dia tem alguns programas, outro dia eu estava assistindo na internet, que são, eu não me lembro qual é o site, tá? Mas que eles fazem treinos com coisas que você tem em casa, né? Então, por exemplo, você pode pegar um pacote de arroz, enfim, e que realmente a gente vê que tem resultados, né? Então, a pessoa pode também utilizar essa questão dessas ferramentas que a gente tem hoje online também, né? Isso ajuda bastante, né? O digital, nesse sentido, ele ajudou muito a quebrar essas barreiras físicas. Então, é bem importante a pessoa fazer uma atividade física orientada para não causar lesões, para entender, né, como ela pode começar isso. Então, por exemplo, recebeu essa orientação online e depois ficar treinando em casa é uma das possibilidades. Certo. E a meditação, Suelen? Qual a importância da meditação na vida das pessoas? Nossa. Eu adoro meditar, né? Existem várias práticas de meditação. Quais as que você utiliza, que você tem conhecimento, que você pode estar passando para as pessoas? A meditação é um outro pilar, assim, muito, muito, muito necessário. Eu sou apaixonada pela meditação e eu penso que daqui a algum tempo a meditação vai ser básico, rotina de higiene pessoal, né? Então, culturalmente, a gente vai adotando isso. Por quê? Com excesso de estímulos, né? Excesso de velocidade de informação, as pessoas têm perdido esse treino da concentração e da atenção. Aí, como é que foi o meu contato com a meditação? Eu já tinha ouvido falar sobre meditação na faculdade, mas durante a faculdade eu não tinha tomado consciência do que é de fato a meditação, não tinha praticado. E aí, eu comecei desse ano, vivenciei o Retiro Vipassana, 10 dias de meditação em silêncio, sem contato visual com ninguém, sem nenhum tipo de interação, meditando 11 horas por dia e recebendo orientações, né, dessa linha mais antiga da meditação, que é o Vipassana,
que foi transmitida pelo Buda, 2.500 anos, incrível. E ali eu percebi o efeito de nós treinarmos a concentração, de nós silenciarmos os estímulos externos para dar conta e espaço de digerir aquilo com o qual nós entramos em contato. Então, ó, vocês estão assistindo a gente. Existem estímulos sonoros ao redor de vocês, na casa, no lugar onde vocês estão nesse momento. Existe uma série de conjunto de informações que conscientemente vocês não estão acessando. Vocês estão prestando atenção no que a gente está falando. Mas, de certa forma, o seu subconsciente vai estar digerindo essas informações todas. E olha quanta informação ao longo do dia. Então, ter esse tempo de silêncio, sem estímulo, simplesmente se colocar em silêncio, sentadinho, com as costas eretas, já dá esse tempo para digerir. E, assim, falando sobre experiência pessoal, que eu acho importante para dar esse exemplo mais prático, a questão psicossomática, ela existe, né? E eu, desde nova, sempre tive uma dificuldade de respirar até o final, sabe aquela respiração livre, assim, que parece que você leva o ar para todas as células do corpo? Eu tinha alguma limitação que eu descobri ser psicossomática porque eu fui pro Vipassana e eu saí do Vipassana respirando bem. Porque você aprendeu a respirar. Mesmo no Vipassana no Vipassana eles não fazem exercício de respiração modificada. A gente só observa. Observa a respiração. Só observa. Só observando os conteúdos, organizando o interior, parece que algo se resolveu. Então, eu, por ter vivenciado tudo isso que eu trago, sabe, manual do corpo, meditação, atividade física, são coisas que mudaram a minha vida tão profundamente que eu levo assim como uma bandeira. Eu preciso levar as pessoas por aí, porque eu sei que esse é o caminho, sabe? Esse retiro que você fez, agora eu fiquei curiosa, porque eu gosto muito de meditar também. E eu gosto muito de silêncio. Tá? Apesar de que a gente é obrigado, a gente tem que participar da sociedade, eu gosto muito de ficar em silêncio. Eu sou capaz de ficar dias sem falar com ninguém, se eu quiser. Porque assim, ó, eu acho tão profundo, porque quando você silencia a sua mente, é difícil você eliminar os pensamentos. Isso não... Nós somos seres pensantes. Mas a partir do momento que você silencia a sua mente, você começa a perceber quem você realmente é. A sensação que eu tenho é que eu me encontro, quem eu realmente sou. Porque você para de prestar atenção no externo e você começa a se auto-observar os seus pensamentos. Porque dentro da espiritualidade, por exemplo, se você tem aqueles pensamentos, se você identificando os seus pensamentos, você consegue identificar em que ponto você está, em que momento você está na vida. Você está na correria, você está com pensamentos acelerados, você está com pensamentos ruins. Então, assim, ó, quando você começa a observar aquilo que você está pensando, você consegue modificar a sua vida, porque você começa a analisar assim, ó, não, eu não posso pensar sobre isso. Por que eu estou pensando sobre isso? Você começa a se questionar. Isso, por exemplo, acontece comigo. Então, assim, gosto muito também de uma meditação com uma música ambiente, uma música só instrumental também. Eu fico muitas vezes sentada ouvindo uma música instrumental, até se vocês quiserem colocar no YouTube, tem aí os vídeos 4K, 8K, que fica sem propaganda. Você pode colocar uma música ambiente bem calminha. E você se concentra em você e ouve aquele som externo, mas aquilo ali não te agride, porque é algo suave. Então, assim, a meditação, a meu ver também, pela minha experiência de vida, é algo que nos transforma, é algo que nos faz entender a vida, entender quem nós somos, a nossa origem, né? Porque a vivência que eu tenho, a minha experiência de vida com relação à espiritualidade, ela é muito clara e assim eu não tenho dúvida nenhuma daquilo que eu falo. Eu sempre falo para as pessoas assim, eu não posso provar as coisas que eu falo porque é algo individual, é algo que eu vivencio e que talvez você nunca vivenciou, talvez você nunca teve uma experiência espiritual, você nunca viu algo além da matéria. E isso é difícil de explicar para as pessoas, mas quando você começa a meditar, por exemplo, você começa a entender algumas coisas dentro
das suas limitações humanas, você consegue se transformar. Então, assim, algumas pessoas pensam que eu sou calma. Eu não sou calma, eu estou me tornando calma ao longo da jornada. Tem os meus momentos né, que a gente tem aqueles insights, assim, né, que a gente fica às vezes bravo e tal, e fala, principalmente de manhã eu adoro silêncio, mas como é difícil, porque, por exemplo, eu sou casado, meu marido é diferente de mim, ele tem uma outra forma de pensar, ele de manhã ele já quer ouvir as notícias, e eu não gosto, eu fico até meio mal-humorada de manhã, porque eu quero ficar em silêncio. E isso, para mim, essa meditação, esse olhar para si, ele é muito importante. Eu estou falando demais porque realmente, assim, é algo que eu gosto. E a Sueli está aqui prestando atenção, ela está fazendo assim, eu acho que ela está concordando comigo. Sim. Né? Porque são experiências de vida, a gente vive essas experiências e a gente quer transmitir para as pessoas. Muitas pessoas perguntam assim, Karina, mas por que tu está fazendo esse programa? Porque eu quero mostrar para as pessoas, eu quero que as pessoas saibam, né, essas coisas. Por exemplo, que a Suelen está aqui transmitindo um conhecimento que eu não tenho, eu não consigo saber tudo, mas eu quero mostrar para vocês todos os caminhos, né, que são possíveis na nossa vida. Então, se você quer mudar a sua vida, comece a obter informações e comece a encontrar meios de você chegar aí em um momento em que você vai olhar para si e vai saber quem você é, né? O ser maravilhoso que você é. Porque nós somos seres maravilhosos, nós somos consciências pensantes, nós somos inteligentes, nós somos criadores, nós somos capazes de transformar a vida das pessoas. Então, assim, tudo que existe aqui, por exemplo, uma caneca. Primeiro, essa caneca, ela esteve no mundo das ideias, alguém pensou e depois materializou, não é, Sueli? Então, assim, olha a importância do nosso pensamento, em ser um pensamento saudável, em ser um pensamento harmônico, né? Vamos nos esforçar, vamos começar a assistir coisas boas, ler coisas boas, conversar com pessoas que vão te agregar um conhecimento, trazer. Eu sei que às vezes pode parecer meio chato, né? Às vezes a gente vai conversar com alguém e a pessoa não está nessa vibe, né, Sueli? A gente tem que entender que cada um está no seu jeitinho. E às vezes eu quero falar sobre essas coisas, eu não consigo falar com algumas pessoas porque ainda não está naquele momento. Mas a gente tem que insistir porque a gente tem que trazer as pessoas para esse lado positivo, né, edificante. E a Sueli, sendo médica e sendo cientista, olha a importância dela estar aqui falando conosco, contribuindo, falando sobre espiritualidade, né? É uma cientista falando sobre espiritualidade. Olha que importante que é isso para nós, falarmos numa TV aberta sobre isso. E eu estou muito feliz aqui com esse programa, porque eu estou conseguindo trazer, implantar para as pessoas essas coisas maravilhosas que me deixam realmente feliz. Essa semana eu postei, né, que o sábado para mim é um dia feliz, porque eu posso vir aqui falar com pessoas que vão nos trazer esses conhecimentos, eu vou poder compartilhar com as pessoas. Este é um programa para mim que é algo social para mim. Eu estou fazendo isso de coração para vocês e eu também estou aprendendo com isso, obviamente, né? Inclusive a doutora Suelen já me despertou alguma coisa aqui, até para questão do cuidado da gente, do corpo da gente, que às vezes a gente vai vivendo e a gente vai deixando de lado. Quando a gente vê, está numa situação que já não dá mais, né? Então olha a importância desse despertar. Então, estou muito feliz aqui hoje, agradeço imensamente, nós já estamos quase chegando no finalzinho. Sueli, eu gostaria de te agradecer imensamente a sua participação aqui, é muito importante. Eu estou ganhando muito mais, porque a Sueli ela é tão humilde que ela fala assim, ai, quando que eu vou ter outra oportunidade dessa? Gente, olha a humildade do ser humano, com todo esse conhecimento que você tem, para mim é uma honra recebê-la aqui. Eu quero te agradecer muito por estar aqui, tá? E eu gostaria que você deixasse uma mensagem
finalzinha aqui para os nossos telespectadores, uma contribuição final, além de tudo que você já contribuiu conosco aqui hoje? São tantas mensagens. Mas eu acho que é sempre lembrar de fazer esse esforço ativo para se aprimorar, para olhar para a rede e seguir junto com as outras pessoas que estão olhando na mesma direção também. E aqui em Criciúma, para quem é da cidade, tem grupo de yoga gratuito. Olha só no que Centro bacana. Flor de Lótus. Então, as ferramentas estão aí e eu espero muito que cada um possa encontrar dentro de si essa força, sabe, para buscar esse aprimoramento e conseguir caminhar em direção a isso. Que bacana. Então, assim, ó, vamos deixar aqui, né, o convite para as pessoas que estão nos assistindo. Flor de Lótus tem um grupo de meditação gratuito. Qual que é o dia? Que eu já vou fazer uma propaganda, porque eu acho que isso é maravilhoso, isso é algo que a gente precisa enaltecer, tá? Aqui na nossa região, que eles disponibilizam um espaço, eles disponibilizam uma pessoa que vai ajudar, né, dar esse direcionamento. Como que funciona lá no Flor de Lótus? Às vezes caminhar sozinho é difícil. Então, esse apoio em grupo é muito importante. É terça-feira, às 8 horas da noite, no Centro Flor de Lótus, que é um espaço de yoga no Pio Correia. Que bom, você pode pesquisar aí no Instagram, eles têm um Instagram também. Inclusive, eu encontrei a Suelen no Instagram da Flor de Lótus. Quero deixar aqui o meu agradecimento a vocês, porque vocês colocam essas pessoas maravilhosas lá e a gente acaba encontrando, né, a felicidade da vida, a gente acaba encontrando pessoas maravilhosas, como a Suelen, o Gustavo também, que esteve semana passada, ele também participa lá do Flor de Lótus. E é muito, para mim é maravilhoso, é sensacional encontrar pessoas que estão neste momento da vida e que estão transmitindo isso. E nós estamos agora chegando no final do nosso programa. Eu gostaria de mais uma vez agradecer a Suelen e pedir que ela deixasse novamente o seu contato, tá? Para que as pessoas possam te encontrar, possam se consultar, possam te fazer algumas perguntas, né? Pode deixar novamente o contato para as pessoas para a gente finalizar o nosso programa. Meu Instagram é @doutora_Suelen Mandelli, Mandelli com 2 L's. Que bom, então as pessoas que querem encontrar a doutora Suelen podem estar indo no Instagram dela, perguntando, e ela vai, né, respondendo algumas questões. Então, quero agradecer imensamente a sua presença, a sua audiência e dizer que hoje com certeza foi mais um programa sensacional, um programa edificante, um programa maravilhoso para a nossa existência. Então, convido vocês a compartilhar esse programa, você que está nos assistindo pelo YouTube, pelo Facebook da RTV Criciúma, compartilhe com seus amigos, você que está assistindo no canal 19, muito obrigada pela sua audiência. E sábado que vem a gente volta com mais Conexão Espiritual, com mais uma entrevistada, com outros conhecimentos. E até sábado que vem. Muito obrigada.